Você já deve ter ouvido aquela frase: não coloque todos os ovos na mesma cesta. Mas no mundo dos investimentos, essa frase pode literalmente significar a diferença entre preservar e destruir o seu patrimônio. Hoje eu vou te explicar o que é diversificação de verdade, por que ela é fundamental para qualquer investidor e como você pode aplicar isso na prática para reduzir os seus riscos e aumentar o seu retorno. Olá pessoal, eu me chamo Maurício Camil e o primeiro ponto desse vídeo é entender o conceito da diversificação para posteriormente você entender como aplicar ela na prática para que você consiga ter um melhor resultado pensando a longo prazo. A diversificação nada mais é do que você simplesmente variar a sua carteira de investimento, investir em diversas ações, investir em vários produtos da renda fixa, investir em tudo isso junto para que dessa forma você consiga reduzir o risco dos seus investimentos e aumentar em alguns casos também o potencial de retorno dela pensando a longo prazo. Imagine, por exemplo, um cenário de grande crise, onde a bolsa de valores despenca. Se você tivesse um pedaço da sua carteira em renda fixa, você poderia, por exemplo, ter uma grande redução da queda da sua carteira, porque na parte da renda fixa você não perderia dinheiro, e logo após essa queda você poderia resgatar um pouco da renda fixa para investir no mercado de ações agora que ele apresentou essa grande desvalorização. Então o intuito da diversificação é justamente esse. É você reduzir o seu risco e, em determinados cenários, aumentar o potencial de retorno. E pegando agora o conceito oposto, que seria a concentração, ela não traz praticamente nenhuma vantagem para sua carteira, porque na prática, num cenário de crise, se você investir em uma única empresa, em uma única ação, você vai acabar tendo grandes quedas na sua carteira de maneira completamente desnecessária. E vamos pegar como exemplo aqui da Bolsa Brasileira, uma empresa muito consolidada, que é o Banco do Brasil, de código BBAS3. Como você pode estar vendo agora na sua tela, nesse ano de 2025, entre maio a agosto, as ações da empresa caíram 38%. Então, mesmo que a empresa seja boa, mesmo sendo uma excelente pagadora de dividendos, ela apresentou uma desvalorização bastante significativa. E a única forma que você teria tido para se proteger dessa queda é diversificando justamente os seus investimentos, investindo em outras empresas de outros setores, investindo na renda fixa, investindo em ativos internacionais, porque dessa forma, mesmo que você tivesse o Banco do Brasil e ele apresentasse essa queda, seria uma queda pouquíssimo significativa dentro dos seus investimentos como um todo, e talvez você nem mesmo percebesse que uma ação teria caído tanto assim. Agora pegando um outro exemplo, onde você pode verificar que mesmo diversificando só em uma classe de ativos, só na renda variável, ainda assim você pode ter uma grande desvalorização do seu patrimônio. E eu trago para vocês o histórico do índice S&P 500, que pega as 500 maiores empresas da bolsa norte-americana, empresas como Apple, Microsoft, Google, as empresas mais consolidadas fazem parte desse índice. E você pode estar observando que na crise de 2000, entre julho de 2000 a outubro de 2002, o índice caiu 46,98%. Anos após, na crise de 2008, que aconteceu entre outubro de 2007 a março de 2009, o índice caiu 56%. Então, mesmo investindo de maneira diversificada em apenas uma classe de ativos, ainda assim você teria tido uma grande desvalorização do seu patrimônio, e é por isso que você precisa diversificar em várias classes, um pouco em renda fixa, um pouco em renda variável, sempre respeitando o seu perfil de risco. Essa é a única maneira de você conseguir proteger o seu patrimônio de situações de crises como essas que eu te apresentei. E agora que você já entendeu de maneira geral o significado e a importância da diversificação, chegou o momento de eu apresentar para você quais são os diferentes tipos de diversificação existentes, para que dessa forma você entenda tudo o que precisa ser feito na sua carteira para que você de fato faça uma boa diversificação nela. E o primeiro tipo de diversificação que eu trago para vocês é a diversificação entre classes, onde você investirá um pedaço do seu patrimônio na renda fixa e um outro pedaço do seu patrimônio na renda variável. E qual que é o objetivo de você investir um pouco em cada? Na parte da renda fixa, o grande objetivo, como você pode estar lendo, é você proteger a sua carteira em cenários de crise. Então, numa crise igual aconteceu em 2008, onde a bolsa americana caiu mais de 50%, se você tivesse 10, 20% do seu patrimônio no Tesouro Selic, você não teria perdido um único centavo. Você teria protegido esse percentual que estaria no Tesouro Selic e poderia pegar um pouco desse dinheiro, como eu mencionei, inclusive alguns minutos atrás nesse mesmo vídeo, colocado na Bolsa Americana para aproveitar a alta logo em seguida, e depois você faria um novo ajuste para voltar àquela proporção ideal que você definiu.
Então você tem a opção de investir na renda fixa, no Tesouro Direto, num CDB, num LCI, num LCA, numa debênture e pode até, inclusive, correr riscos investindo na renda fixa em títulos como, por exemplo, as debêntures, que podem oferecer para você um ganho um pouco maior. Num outro pedaço, você investe numa renda fixa bem segura, como, por exemplo, o Tesouro IPCA. Então, mesmo dentro dessa classe, você também pode diversificar. Já a renda variável, o intuito é muito objetivo. O intuito de você investir nessa classe é você potencializar o retorno da sua carteira de investimentos pensando a longo prazo. É você encontrar, por exemplo, uma ação que pelos próximos 20 anos se valorize 15% ao ano, 20% ao ano, algo que não tem como acontecer se você investir só na parte da renda fixa. Então você vai poder investir em ações brasileiras, em ações americanas, ETFs brasileiros, ETFs norte-americanos, para que você de fato consiga diversificar sua carteira entre as classes de ativos. E pegando aqui alguns exemplos de diversificação, considerando os mais diferentes perfis de risco. Então você pode ser um investidor mais conservador, que vai optar por investir 80% em renda fixa e 20% em renda variável. Você pode ser um investidor mais moderado, colocando 50% em cada classe de ativos. Ou você pode ser um investidor ainda mais arrojado, você pode colocar 80% em renda variável e apenas 20% em renda fixa. Então, existem inúmeras maneiras de você diversificar dependendo do seu perfil de risco para que você, de fato, diversifique da maneira correta para você. Partindo agora para o segundo tipo de diversificação, que é a diversificação dentro daquela classe de ativos. Então, na renda fixa, nós temos a renda fixa pré-fixada, a renda fixa pós-fixada e a renda fixa híbrida. Cada um desses investimentos em renda fixa vai te trazer algumas vantagens e desvantagens, mas falando de uma forma um pouco mais direta. Um pré-fixado vai te trazer previsibilidade, um pós-fixado vai te trazer mais segurança e liquidez, já um título híbrido vai acabar oferecendo para você uma proteção contra a inflação. Se você está investindo por longo prazo, por exemplo, um título híbrido se encaixa melhor. Agora, para sua reserva de emergência, você não pode pegar um título IPCA mais 7, onde o seu dinheiro vai ficar preso. Então você precisa ter um pós-fixado para te trazer liquidez. Além do fato de que em determinados cenários, o título híbrido pode não apresentar um bom rendimento. Num cenário onde a inflação está muito baixa, 3% ao ano, mesmo que você some com o cupom 3 mais 7% ao ano, é muito melhor, num cenário igual de hoje, inclusive, você ter o Tesouro Selic, que vai render 15% ao ano. Por isso que é importante você também diversificar dentro daquela classe de ativos. Já na renda variável, o mesmo se aplica. Você tem que investir em diversas ações de diversos setores de diversos países. Por exemplo, Taesa, que é uma empresa de transmissão de energia do Brasil, Banco Itaú, que é o maior banco da América Latina, Banco do Brasil Seguridade, que é a maior seguradora da nossa Bolsa de Valores, a WEG, que é uma empresa do setor industrial, e temos inúmeras outras companhias que você pode investir o seu dinheiro na Bolsa Brasileira, e temos também a Bolsa Americana, que você pode também se expor a esses mesmos setores. Temos também ETFs, como é o caso do IVV, que copia justamente o índice S&P 500, que pega as 500 maiores empresas americanas. Então existem inúmeras maneiras de você diversificar o seu dinheiro dentro de uma classe de ativos para que dessa forma você de fato proteja o seu dinheiro a longo prazo. E trazendo aqui um exemplo um pouco mais concreto de uma carteira de investimentos. Então vamos supor que você investiu 30% dela no IVV, que pega as maiores empresas americanas. 15% você investiu num título pré-fixado do Tesouro Direto, 15% também você investiu num título pós-fixado e outros 15% você investiu num título híbrido. Além disso, você investiu em 4 ações diferentes com pesos iguais, 6,25% em cada. Taesa, Itaú, Banco do Brasil Seguridade e WEG. Veja que esse é um bom início, é um bom pontapé inicial para você começar a diversificar a sua carteira de investimentos dentro de uma mesma classe de ativos e também entre classes tendo renda fixa e renda variável. E por que é importante você diversificar a sua carteira dentro de uma mesma classe de ativos, mais especificamente na renda variável? Porque você reduz a volatilidade da sua carteira. E como você pode estar vendo nesse gráfico na sua tela, olhando agora para o eixo X, o que a gente percebe? Nós temos aqui a quantidade de ativos dentro de uma carteira, dentro de um investimento diversificado em ações. Já no eixo Y, o que nós temos? A volatilidade dessa carteira de investimentos. E o que a gente consegue perceber como padrão de acordo com esse gráfico, de acordo com esse estudo?
à medida que você aumenta a quantidade de ativos, você também reduz a volatilidade da carteira. Então, pegando como exemplo uma carteira que tem uma ou duas ações, a volatilidade fica por volta dos 60%. Quando você aumenta essa quantidade para 10 ativos, por exemplo, você reduz a volatilidade para menos de 30%. Quando você atinge 20 ativos, você chega numa volatilidade por volta de 20%. E à medida que você vai adicionando mais ativos, a volatilidade também acaba diminuindo. Então, principalmente para você que tem um perfil mais moderado, um perfil mais conservador, ter uma carteira bem diversificada vai fazer com que você fique tranquilo com as variações do mercado que vão acabar acontecendo, querendo ou não, independente da qualidade da empresa que você for investir o seu dinheiro. E esse estudo consegue comprovar isso na prática para nós. E o terceiro e último dado, o terceiro e último tipo de diversificação que existe é mais específico para a renda fixa, que é uma diversificação entre prazo e liquidez. Então, além de você ter os investimentos de renda fixa pré, pós e híbrido, além de você ter os produtos da renda fixa, Tesouro Direto, temos especificamente Tesouro Selic, IPCA+, enfim, todos os tipos de tesouro, CDB, LCI, LCA e debênture, existem também distinções de prazos e de liquidez. Temos investimentos na renda fixa, onde você vai deixar o seu dinheiro por 6 meses para ter a rentabilidade, 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, em alguns casos. E temos também diferentes tipos de liquidez que vão se encaixar em diferentes situações. Temos a liquidez diária e a liquidez no vencimento. Quando você investe o seu dinheiro num título que tem liquidez diária, é porque você pode vir a precisar do seu dinheiro em qualquer momento. Por exemplo, no caso da reserva de emergência. Você foi demitido, você precisa no mês seguinte, ou às vezes no mesmo mês, resgatar um pedaço da reserva para pagar as contas. Então você não pode investir o seu dinheiro num título que fica preso por 10 anos. Então é aí que entra a diversificação, é você ter um pouco do seu dinheiro, um pouco do seu patrimônio da renda fixa diversificado em diferentes prazos e diferentes tipos de liquidez. E vamos pegar aqui como exemplo justamente 3 títulos presentes no site do Tesouro Direto. Primeiramente, nós temos o Tesouro Selic 2031. Quais são as principais características desse título? O rendimento é atrelado à taxa Selic, ele oferece rentabilidade diária, então todo dia o seu dinheiro vai render, e o vencimento é em 2031. Só que se você resgatar no meio do caminho, você vai ter a rentabilidade diária, então você não vai perder dinheiro. Temos o Tesouro Pré-fixado 2032, que garante um rendimento de 13,61% ao ano. É um rendimento muito bom, só que para você ter esse ganho, você precisa deixar o seu dinheiro até 2032, porque a rentabilidade prometida é apenas se você deixar até a data do vencimento. E o mesmo se aplica ao Tesouro IPCA 2050, que protege você da inflação. IPCA mais 6,93%. É um investimento que vence ali no mês de agosto de 2050 e o ganho justamente de IPCA mais 6,93% é apenas no vencimento. Se você quiser resgatar no meio do caminho, você pode acabar perdendo dinheiro por conta da marcação ao mercado. Então veja que existem diferentes níveis de diversificação que você precisa aplicar todos eles na sua carteira para de fato você poder dizer e confirmar que a sua carteira é diversificar. Agora um recado muito importante para você que chegou até esse momento do vídeo. Você pode ter acesso a todo esse material que eu vou te apresentar, que eu apresentei para você até agora e que eu vou continuar apresentando até o final desse vídeo de maneira totalmente gratuita. Para isso, é só você clicar no primeiro link da descrição, entrar no site, preencher as informações que você vai receber tudo diretamente no seu e-mail de forma, como eu falei, totalmente gratuita. Então corre no primeiro link da descrição para que você possa ter esse acesso. Agora que você entendeu completamente o conceito e os diferentes tipos de diversificação, chegou o momento de você entender de fato se a sua carteira está ou não realmente diversificada, quais são os critérios mais objetivos para você determinar se ela está bem diversificada ou não. E existem 2 dados a serem avaliados, sendo que o primeiro deles é a correlação matemática, que também é conhecida como correlação de Pearson, mas eu gosto de chamar dessa forma, que é uma maneira muito mais fácil de ser compreendida. E o que é a correlação? É a relação estatística entre 2 variáveis. Quais são essas variáveis? As suas ações aqui do Brasil, as suas ações do exterior, os seus ETFs do Brasil e do exterior, tudo isso de uma maneira conjunta. E qual que é o intuito de você utilizar esse dado para montar uma carteira diversificada? É buscar ativos que tenham baixa correlação e, em alguns casos, ativos que tenham uma correlação negativa, onde, por exemplo, enquanto um sobe, o outro cai,
e quando esse primeiro cai, o outro vai lá e sobe, então você consegue ter uma boa proteção. E explicando de uma forma mais direta, o que significa esses valores de 0 a 100% ou de 0 a menos 100%. Vamos supor duas ações que têm uma alta correlação. Então, sempre que a ação A sobe, a B sobe. Sempre que a cai, a B cai também. Ou seja, elas sempre sobem e descem no mesmo dia, no mesmo momento. Isso significa que essas ações têm uma correlação perfeita positiva. É claro que isso não existe na bolsa de valores, em alguns dias ou outros, uma ou outra ação, mesmo que seja do mesmo setor, mesmo que faça a mesma coisa, vai subir enquanto a outra vai cair, mas existem ações que têm uma correlação muito alta, 90%, 85%. E se você investir nessas duas empresas, você não vai estar diversificando a sua carteira. É claro que não tem problema você ter uma certa concentração na sua carteira, ter duas empresas do mesmo setor, isso é possível sim de você se ter, dentro de uma carteira com várias ações. Então se você tem 15 ações, 20 ações, você pode ter duas do mesmo setor, 3 do mesmo setor. Agora, o que você não pode fazer é ter 10 ações, sendo as 10 exatamente do mesmo setor. Senão você vai cair justamente em um patamar próximo a esse 100% de correlação, que não é o intuito, você não quer ter uma correlação muito alta dentro da sua carteira de investimentos. Agora, se você tem dois ativos, onde, por exemplo, uma ação sobe, aí a outra sobe também. No outro dia essa subiu, essa caiu. Aí depois essa caiu, aí a outra subiu. Esse é o ideal, é isso que você está buscando, porque assim você reduz a volatilidade da sua carteira. Então, se você pega um ativo que tenha uma correlação de 20, 30, 40%, é o ideal, porque assim você consegue ter um sobe e desce mais reduzido, uma menor volatilidade da sua carteira a longo prazo. E existem também alguns poucos ativos que oferecem para você uma correlação negativa, ou seja, enquanto um sobe, o outro cai, aí depois quando esse cai, o outro sobe. É como se fosse um hedge, uma proteção da sua carteira, como se fosse um seguro da sua carteira, mas isso é muito difícil de ser encontrado, então você não deve focar, você não deve correr atrás desse tipo de ativo. Agora, voltando ao primeiro caso, a correlação perfeita positiva, nós temos o melhor exemplo da própria Bolsa de Valores aqui do Brasil, envolvendo dois dos principais bancos privados da nossa bolsa, Banco Itaú e Banco Bradesco. Nós temos aqui o histórico das ações das duas empresas entre 1992 e 2021. E o que a gente consegue observar graficamente? Que as duas ações andam em linha. Então, quando uma cai, em azul, o Banco Itaú, em roxo, o Banco Bradesco também caiu. Aqui, por exemplo, entre 2005 e 2010, tivemos uma queda, provavelmente aqui na crise de 2008. Depois nós tivemos uma leve alta, depois uma grande queda aqui por volta de 2014 e 2015, depois uma grande alta até antes de 2020, depois uma grande queda, e você percebe que as duas empresas, elas andam em linha. Então não adianta nada você ter 10 mil reais investidos, sendo 5 mil em Itaú e 5 mil no Bradesco. É como se você tivesse a mesma ação na sua carteira, porque a correlação será extremamente elevada. O que você tem que buscar? Como eu falei, ativos com uma baixa correlação. Pegando como exemplo aqui um estudo que eu realizei em um site chamado Portfolio Visualizer, que inclusive você pode acessar de maneira gratuita. Estudo esse que foi realizado entre janeiro de 2005 e julho de 2025. O que eu testei nesse estudo? A correlação entre o EWZ, que representa o índice Ibovespa em dólar, o S&P 500, através do ETF SPY, e também o ouro através do ETF GLD. E o que eu consegui encontrar de resultado? Que a correlação entre o Ibovespa em dólar e a Bolsa Americana em dólar é de 0,29, é uma correlação muito baixa. Então, investir nos dois ativos, em ambas as classes, tanto através de ETFs quanto de maneira individual, ou seja, ter 10, 20 ações no Brasil e 10, 20 ações nos Estados Unidos, é algo benéfico, porque você vai reduzir a volatilidade da sua carteira. Em muitos dias, a Bolsa Brasileira vai subir e a Americana cair, em muitos dias, a Bolsa Brasileira vai cair e a Americana subir, então é uma boa diversificação de carteira, porque a correlação é muito baixa. Temos também a correlação entre a Bolsa Brasileira e o ouro, que já é uma correlação maior, 0,47, mas ainda assim não é uma correlação tão elevada, porque apenas 0,47 está muito longe do 100%, que seria 1,00 nesse caso. Por fim, nós temos a correlação entre, vou até corrigir aqui, SPY e GLD, que se refere à Bolsa Americana e ao ouro, que é a menor correlação de todas, 0,12.
Então, se você investe na Bolsa Americana e no ouro, você consegue, com o ouro, segurar, por exemplo, a queda possível que pode acontecer na Bolsa Americana em um determinado cenário, de acordo com esses dados estatísticos. Entendendo esse ponto, entendendo a correlação matemática, chegou o momento de você entender o segundo tipo de correlação que você também pode levar em consideração na hora de montar uma carteira diversificada. E o que significa a correlação setorial? Cada setor da economia vai apresentar um diferente resultado dentro das empresas que você investir em diferentes cenários econômicos. Então, num cenário de crise econômica, o que acaba acontecendo geralmente, que a gente pode estar observando nessa imagem? Determinados setores se dão muito mal, porque as pessoas têm menos dinheiro numa crise e elas precisam dar prioridade àquilo que realmente importa. Então, elas vão continuar pagando a conta de luz, elas vão continuar pagando, por exemplo, o plano de saúde, que é algo essencial, elas vão continuar comprando comida no supermercado, e esse tipo de empresa, num cenário de recessão, geralmente consegue segurar muito a carteira de uma queda mais brusca. E a gente pode perceber, nessa imagem que eu coloquei para vocês, aqui à direita, recessão, e pelo sinal de mais ou menos, a gente consegue identificar qual setor consegue se sair melhor. Quais são eles, como eu citei já? Bens de consumo, tem o sinal positivo. Empresas de alimentação. Temos também aqui saúde, positivo, porque é um tipo de setor que acaba se dando bem, porque as pessoas continuam tendo que pagar o plano de saúde, que elas vão dar prioridade para conseguir pagar. Temos também as utilidades, então temos energia elétrica, temos saneamento básico, que também se encaixa. Agora, o setor de tecnologia não se dá bem. Por quê? Numa crise, você não vai tentar trocar de celular, você não vai trocar de televisão, você não vai trocar de laptop, você não vai trocar de carro, enfim, você não vai gastar o seu dinheiro com coisas que não são estritamente necessárias. Agora, quando a economia começa a melhorar, o que você vai fazer? Você não vai ficar gastando muito mais dinheiro com comida, você não vai ficar gastando muito mais dinheiro com saúde, você não vai ficar gastando muito mais dinheiro com energia. Você vai pegar os recursos excedentes que você vai ter, porque provavelmente a sua renda vai aumentar, a inflação vai diminuir também, e você vai gastar justamente com os itens que você não gastou na época de recessão. Você vai aproveitar para trocar o celular, trocar o carro, talvez comprar um novo imóvel para você se mudar para um apartamento, para uma casa um pouco maior, vai fazer viagens, você vai gastar mais dinheiro. E aí que entram esses outros setores que vão apresentar um resultado melhor. Por exemplo, o setor financeiro, as pessoas tendem a pegar mais empréstimos e a se arriscar mais num cenário onde a economia está crescendo. Real estate, que é o setor imobiliário, as pessoas compram mais imóveis, as pessoas compram mais itens desnecessários, que seria justamente o consumo discricionário. As pessoas entram mais no Mercado Livre, na Amazon, para gastar dinheiro, as pessoas gastam mais com tecnologia, com itens industriais, por exemplo, com carros, com materiais também, que seriam aí setores mais atrelados a outras empresas, não seria algo que uma pessoa física geralmente compraria, mas ainda assim é um setor que acaba se beneficiando. Então veja que dependendo do cenário econômico, algumas empresas podem se dar melhor do que outras e cabe a você, investidor, evidentemente, entender o que aquela empresa faz para avaliar os possíveis cenários. Então vou te dar um exemplo. O setor industrial, num cenário de crise, ele se dá mal, certo? Agora, se for uma empresa igual a WEG aqui no Brasil, que vende para o Brasil e para o mundo como um todo, para a Europa, Estados Unidos e para a Ásia, mesmo que a economia brasileira não esteja tão bem, ainda assim ela pode se dar bem. Por quê? Porque ela não depende só da economia brasileira. Então é importante você entender a nuance daquela empresa individualmente para que você possa fazer uma análise mais fidedigna à realidade. E olhando agora outro exemplo sobre esses setores, o que a gente consegue observar, começando com um cenário de queda, que aconteceu na Bolsa Americana entre dezembro de 2021 e outubro de 2022. O que a gente percebe? Que o ETF azul, que é o ETF VGT, que pega as empresas de tecnologia, caiu 31%, enquanto o ETF em roxo, que pega as empresas de bens de consumo, como por exemplo uma Coca-Cola e Pepsi, caiu 3,89%. Por quê? Porque num cenário de crise, a pessoa vai gastar dinheiro com aquilo que é estritamente necessário. Então, se você tivesse esse ETF VDC, além do ETF de tecnologia, você reduziria muito a queda da sua carteira de investimentos. Agora, logo em seguida, num cenário de alta, o que acabou acontecendo? O oposto. O ETF de bens de consumo subiu 34%. No acumulado desse período rendeu 34%, como eu mencionei, e na média anual foi um rendimento de 10,74%, o que já é um bom rendimento. Só que o ETF de tecnologia rendeu muito mais,
132% no total, o equivalente a 34,52% ao ano. Então, cabe a você, investidor, fazer essa diversificação setorial de acordo com o seu perfil. Então, se você tem um perfil mais arrojado, você poderia ter um peso maior em tecnologia, você teria que aceitar a queda em cenários de crise, mas também você estaria ciente que num momento de alta, você ganharia mais dinheiro do que a média. Agora, se você tem um perfil mais conservador, você não aceita essa queda brusca de 31%, o que você faria? Colocaria um peso menor em empresas do setor de tecnologia e um peso maior em empresas de bens de consumo que tendem a cair muito menos num cenário de crise. Então, você vai adaptar a sua carteira, a sua realidade, ao seu perfil de risco. E falando em rentabilidade, chegou o momento da gente avaliar o que pode acabar acontecendo com o retorno da nossa carteira quando a gente diversifica ela. E a verdade é que nem sempre você vai ganhar mais dinheiro. Às vezes você vai ter uma rentabilidade menor quando você diversifica, por uma lógica básica. Vamos supor que você investiu o seu dinheiro, pegando aqui como exemplo, 2 empresas, uma de tecnologia e uma empresa de bens de consumo. Em azul, nós temos a rentabilidade da Nvidia nos últimos 3 anos, e em roxo, nós temos a rentabilidade da Coca-Cola nos últimos 3 anos também. A Nvidia rendeu no total 862%, enquanto as ações da Coca-Cola subiram 135%. Nesse cenário, não existe nenhuma hipótese de você diversificar sua carteira nas duas e aumentar o seu retorno, porque a Nvidia rendeu muito mais do que a Coca-Cola. Agora, no meio do caminho, a Nvidia caiu 20% em vários momentos. Por exemplo, aqui, no início de 2024, é uma queda de 20%. Logo após, nós tivemos uma queda de 20% e outra de 30%. Logo em seguida, uma outra queda de 20%. Depois, uma queda brusca de 30%. As suas ações subiram, mas já estão apresentando uma leve queda nesses últimos dias, nessas últimas semanas. Então, se você quer ter o máximo retorno possível, você não vai poder diversificar tanto assim. Você não vai poder ter 20, 25 ações. Você vai ter que ter um pouco menos. 12 ações, 10 ações, 8 ações, mas ainda assim é importante você diversificar ela, porque para cada uma Nvidia existem 100 empresas, 100 Ois, por exemplo, que vão simplesmente corroer o seu patrimônio. Então, o que a gente precisa ter em mente? A diversificação é algo que precisa ser feito com base no seu perfil de risco e não pensando puramente no seu retorno, no quanto você quer ganhar de dinheiro. Porque agora é muito fácil você olhar para a Nvidia e falar: nossa, as ações subiram absurdamente, 800%, para que eu vou querer diversificar minha carteira? O problema é que no meio do caminho você vai ter quedas de 20%, 30%, 50%, 70%, 80%. Você pode acabar investindo numa empresa que parecia ser a nova Nvidia e você vai acabar perdendo quase todo o seu capital. Então é aí que entra a diversificação, é você reduzir o risco e você tem que unir as duas coisas. Um pouco de diversificação e um pouco também de foco no retorno. Senão você vai querer investir em 500 empresas, em 10 mil empresas individualmente falando, comprando uma por uma ali na corretora para reduzir o sobe e desce, só que também você não vai ganhar dinheiro. Da mesma forma, se você só quiser ganhar dinheiro no mercado, só quiser maximizar o seu retorno, você vai ter um risco absurdo, o que provavelmente vai fazer com que você não consiga seguir fielmente aquela estratégia que você pré-determinou. Então você precisa unir ambos os pontos para que você consiga, de fato, seguir uma estratégia que é mais adequada ao seu perfil, às suas características. Você tem que sempre lembrar que a diversificação precisa ser adequada a você como investidor, E agora trazendo um exemplo positivo de diversificação. Vamos começar olhando aqui para o histórico do 100% CDI no Brasil entre 2015 e 2024. O que a gente percebe? Em alguns anos, o CDI rendeu muito bem, então em 2015, 16, 17, 22, 23 e 24, e outros momentos ele rendeu muito pouco, entre 2018 e 2021. Olhando para o índice Ibovespa no mesmo período, percebemos um padrão semelhante. Em alguns momentos, o Ibovespa rendeu muito mal, então em 2015 ele caiu, em 2021 ele caiu, 2024 ele caiu, em 2020 e 2022 ele rendeu muito pouco. Olhando agora lado a lado, a gente consegue perceber um certo padrão. Então, em alguns momentos onde o CDI rende muito bem, por exemplo, em 2015, o Ibovespa despencou. Em outros momentos, onde o CDI começou a cair de rendimento, o Ibovespa apresentou uma rentabilidade muito atrativa. E olhando agora de maneira gráfica, a gente consegue novamente perceber um certo padrão. Então, aqui o Ibovespa caiu, o CDI subiu numa alta taxa. Quando o índice Ibovespa começou a subir
de maneira desenfreada, a curva do CDI começou a achatar um pouco, ela não cresceu de uma maneira tão exponencial porque a taxa de juros diminuiu e esse padrão foi se repetindo ao longo dos anos mais recentes. E pegando agora o histórico, importante destacar que essa diferença de rentabilidade é simplesmente por conta de uma pequena diferença entre os dias que os dados foram coletados. Mas, de maneira geral, essa mesma regra vai ser aplicada em ambos os dados. O CDI no período, então entre janeiro de 2015 a janeiro de 25, ele rendeu, em média, 7,6% ao ano, enquanto o Ibovespa rendeu 7,5% ao ano. E se eu te disser que ao investir nos dois, você consegue aumentar a rentabilidade para mais do que 7,5%, para mais do que 7,6%, simplesmente rebalanceando a carteira de maneira periódica. E qual que foi o estudo que eu realizei? Imagine que em janeiro de 2015 você investiu 50% do seu dinheiro no CDI e 50% do seu dinheiro no Ibovespa. Você tem 100 mil, você colocou 50 mil em cada. Passados 12 meses, o que aconteceu nesse ano? O Ibovespa despencou e o CDI rendeu muito bem. O que você vai fazer em janeiro de 2016? Você vai reajustar a carteira para voltar a ter 50% em cada. Você vai tirar do CDI e colocar no Ibovespa. No outro ano, em 2016, onde o Ibovespa rendeu muito mais do que o CDI, o que você vai fazer em janeiro de 2017? Vender um pouco do Ibovespa e colocar no CDI para voltar novamente à proporção de 50% em cada uma dessas classes. E o que nós temos de resultado? 8% ao ano de retorno, ou seja, um incremento de rentabilidade que a princípio pode parecer muito pequeno, mas que a longo prazo fará uma grande diferença no seu patrimônio. Então o que a gente tem aqui para verificar essa diferença de fato? 10 mil reais investidos inicialmente, R$1.000 de aporte, retorno de 7%, 7,5% ao ano, simulando a rentabilidade do Ibovespa, por um período de 30 anos. Você acumularia 1,3 milhões de reais. Se você tivesse investido inicialmente os mesmos 10 mil, R$1.000 por mês, só que agora com a nova taxa de 8 ao ano, porque você diversificou e rebalanceou ano a ano ao longo de 30 anos, você acumularia R$1.500.000. Uma diferença de R$138.000 apenas com uma diferença anual de retorno de 0,5%. Então, mesmo com uma diferença muito pequena de rentabilidade ano a ano, ainda assim, essa diversificação, esse rebalanceamento periódico fez muito sentido para a sua carteira de investimentos. E agora que você entendeu todos os pontos relacionados à diversificação, chegou o momento de eu apresentar para você os erros comuns, os erros que você não pode cometer na hora de diversificar sua carteira, já que você quer fazer uma boa diversificação, já que você quer ter um bom resultado pensando a longo prazo. O primeiro problema é a diversificação excessiva. É você achar que só por diversificar, só porque você quer reduzir o risco, você tem que investir em 30, 40, 50 ações no Brasil, o mesmo padrão para os Estados Unidos, 30, 40, 50 ações americanas, investir em 10 ETFs no exterior, 10 ETFs no Brasil, enfim, você diversificar de maneira excessiva. É você investir em um monte de ativo que na prática você não consegue nem controlar. Não tem como você controlar 35 ações no Brasil e 35 ações nos Estados Unidos e 10 ETFs no exterior. É impossível. Nenhum fundo de investimentos profissional que tem vários profissionais ajudando o gestor ali, 5, 10 pessoas, 10 analistas diferentes, estudando cada setor, conseguem acompanhar essa grande quantidade, essa imensidão de ativos. Então você precisa fazer uma diversificação inteligente. Por exemplo, 10 ações no Brasil, 15 ações no Brasil, 10, 15 ações no exterior, investir em 2, 3, 5 ETFs ali no máximo, investir também em alguns produtos de renda fixa, por exemplo, num pré-fixado. Não adianta você investir em todos os pré-fixados disponíveis no Tesouro Direto, em todos os títulos do Tesouro Selic, em todos os títulos do IPCA+. Isso não faz sentido, porque será impossível de você acompanhar essa imensidão de ativos na sua carteira. Segundo ponto é você diversificar por diversificar. Então, eu estou te falando aqui que é importante diversificar. Aí, o que você faz? Você investe numa renda fixa pré-fixada, pós-fixada numa renda fixa híbrida. Investe no Tesouro Direto, CDB, LCI, LCA e numa debênture. Investe em ações brasileiras, em ETFs brasileiros, fundos imobiliários, ações nos Estados Unidos, ETFs nos Estados Unidos, REITs, renda fixa nos Estados Unidos, investe em renda fixa da Europa, em ações da Europa, enfim. Você querer investir em tudo só porque eu estou falando que é importante diversificar, isso não faz sentido, isso não vai te trazer resultado. Você precisa diversificar a sua carteira, é claro, em diferentes classes de ativos, mas de acordo com o seu conhecimento. Então, se você só conhece hoje da renda fixa, o que você faz? Você só diversifica
na renda fixa pré-fixada, renda fixa pós-fixada, na renda fixa híbrida, um pouco em cada uma dessas classes, em cada um desses produtos de renda fixa, em cada um desses tipos, de acordo com as suas necessidades. À medida que o seu conhecimento for avançando, você for entendendo mais de renda variável, você investe em ações brasileiras de maneira diversificada. Depois você vai investindo em outros setores que você vai entendendo melhor. Depois você vai investindo fora do Brasil, podendo começar através de ETFs, vai investindo em ações nos Estados Unidos. Enfim, você vai diversificando e aumentando a sofisticação da sua diversificação com o tempo, de acordo com o seu nível de conhecimento. Mas nunca você pode fazer isso que eu falei, de querer diversificar simplesmente por diversificar. Próximo erro comum, que você não pode cometer de forma alguma, é de você só querer focar no retorno, que é o erro que eu mencionei alguns minutos atrás. É você falar, eu não vou investir em 5, 10 ações, porque se eu colocar todo o meu dinheiro nessa empresa aqui, que eu vi um vídeo que ela vai subir, eu vou ficar rico. Você não vai ficar. A maior probabilidade é de você perder muito dinheiro, porque é o que acontece na maioria dos casos. E pegando aqui alguns exemplos. A Nvidia é uma empresa que subiu absurdamente. Só que vamos supor que quem estava investindo ali em 2022 ganhou um bom dinheiro, só que logo em seguida viu o seu patrimônio cair 61%. Você iria aguentar uma queda de 61% do seu patrimônio? Ou seja, você investiu 100 mil aqui porque você viu um vídeo dizendo que a Nvidia é uma empresa do futuro. Logo em seguida, meses depois, você agora tem 40 mil reais, você perdeu 60% do seu dinheiro. Será que você continuaria investindo tudo na Nvidia para ver toda essa alta? Provavelmente não. Então o que você faz? Você diversifica por uma questão de sobrevivência. Você coloca 5, 10% na Nvidia. Você veria essa queda, iria impactar menos no seu patrimônio e teria muito mais chance de você continuar investindo na Nvidia para aproveitar a alta logo em seguida. Trouxe o exemplo de uma outra ação que também subiu muito desde que está sendo listada na Bolsa de Valores, que é a Amazon. Veja só, nesse mesmo período aproximado, as suas ações caíram 52% e logo em seguida elas dispararam. E a única forma de você aguentar essa queda é diversificando a sua carteira. Então veja, mesmo que matematicamente o retorno da sua carteira diminua quando você diversifica ao invés de colocar tudo, por exemplo, numa Nvidia, ainda assim, para a maioria das pessoas vai na prática aumentar, porque vai fazer com que você sobreviva às quedas do mercado e sobreviva àquele período, e vai fazer com que você continue no mercado, mesmo tendo essa queda, porque agora você perdeu, digamos assim, 60% nas ações da Nvidia, só que num percentual pequeno do seu patrimônio, 10, 5%. Então as chances de você continuar sendo sócio desse tipo de companhia aumenta e muito. E o quarto erro que eu trago para vocês, um erro comum que você não pode cometer em hipótese alguma, é achar que você está diversificando só por investir em várias ações diferentes, só que quando você vai ver são empresas do mesmo setor que fazem a mesma coisa. E o maior exemplo disso são as empresas do setor bancário brasileiro. Itaú, Banco do Brasil, Bradesco e Santander. Não adianta nada você falar que tem 4 ações, está começando a diversificar, se forem essas 4 ações, porque você não está diversificando, você está concentrando no mesmo setor. Se o Lula, ou o futuro presidente, ou Bolsonaro antes, ou a Dilma antes, enfim, se qualquer presidente do Brasil passar uma lei aumentando o imposto sobre o setor, aumentando em 10, 20% a carga tributária, as ações dessas empresas vão se desvalorizar. Então você não diversificou em absolutamente nada, porque o risco, a correlação da sua carteira será extremamente elevada, então você não pode cometer esse erro em hipótese alguma. Dito isso, entendendo o que é diversificação, como saber se a sua carteira está realmente diversificada, entendendo os erros que você não pode cometer, chegou o momento de eu apresentar para você 2 estratégias para você começar a investir e diversificar a sua carteira de investimentos na prática. A primeira estratégia é a mais comum, que é de você selecionar ativo por ativo. Então você vai começar a diversificar sua carteira no Brasil. Você vai investir em 8 ações, depois você aumenta para 10, para 12, para 15, até chegar no patamar ideal, que você está bem diversificado e que você consegue controlar e entender cada um dos ativos, saber o porquê que você está investindo em cada um deles. Depois, você vai diversificar para a parte da renda fixa, que pode vir antes ou depois, dependendo do seu perfil. Você vai investir num pré-fixado, podendo ser no Tesouro ou num CDB, LC, LCA ou Debenture. Você pode também investir num título híbrido, já teria que ter construído a sua reserva de emergência antes, inclusive, de estar investindo na renda variável. Então depois, à medida que o tempo for passando, você vai avançando nas classes de ativos.
depois que você já estruturou a sua carteira pegando ativos individuais no Brasil, você começa a estudar sobre investimentos no exterior. Você pode pegar um ETF aqui do Brasil mesmo, o IVVB11, ou você pode investir diretamente lá fora, que é a melhor opção, criando conta numa corretora como a Avenue, como a Nomad, o Banco Inter, ou até uma corretora que é de fato fundada por um norte-americano. Então você vai avançando aos poucos, mas diversificando de maneira individual. Essa é a maneira mais trabalhosa, só que também é a maneira que oferece para você o maior potencial de ganho a longo prazo. E a segunda maneira, a segunda forma, a segunda estratégia é você diversificar através dos ETFs, que é uma forma muito mais fácil, é muito mais cômoda de você fazer. O seu retorno tende a ser menor a longo prazo, só que o seu risco é muito menor também. Pegando um exemplo aqui de carteira hipotética para você diversificar. Você vai investir no LFTS11, que pega diversos títulos do Tesouro Selic, então é como se fosse a segurança da sua carteira. Temos um outro ETF, que é o B5P211, que ele pega títulos do Tesouro IPCA de maneira diversificada, com vencimento em até 5 anos. Então, é um ETF que vai ter uma volatilidade muito pequena, porque são títulos de curto e médio prazo. Temos o ETF DIVO11, que pega apenas empresas de dividendos, como, por exemplo, Petrobras, Vale, Taesa, Bradesco, Banco Itaú, enfim, as empresas boas pagadoras de dividendos, de maneira já diversificada. E temos o ETF IVVB11, que pega as 500 maiores empresas da Bolsa norte-americana. Então veja que essa é uma possibilidade muito mais cômoda, muito mais tranquila. Você precisa ter menos ativos para diversificar sua carteira através de ETFs. Obviamente você vai ter um menor retorno, mas ainda assim você vai conseguir ganhar um bom dinheiro, porque se você pega o índice S&P 500, ainda assim só de investir nele você já teria superado a maior parte dos fundos brasileiros e com certeza a maior parte dos investidores brasileiros. Então veja que a diversificação é algo que tem que unir tanto o foco em retorno a longo prazo, quanto o foco em segurança a longo prazo. Você não pode olhar só para um desses lados, senão você vai acabar cometendo erros muito graves. Se você só quer retorno, na prática você vai acabar sem retorno e sem segurança. Se você olhar só para a segurança, você também não vai ganhar dinheiro nenhum. Então você tem que unir o útil ao agradável, sempre de acordo com o seu objetivo, de acordo com o seu perfil, de acordo também com a sua realidade financeira do momento. Se você já tem uma renda muito grande, você já tem um bom patrimônio acumulado, talvez não seja necessário assim você correr tanto risco, porque você já está com a sua liberdade financeira, com a sua aposentadoria encaminhada. Então não é tão necessário assim você correr tantos riscos. Agora, se você é mais jovem, tem 20, 25, 30 anos, tem uma renda menor, pode fazer mais sentido para você, pelo fato de você ter menos dinheiro e mais tempo para investir, correr um pouco mais de risco. Mas independente disso tudo, sempre diversifique a sua carteira. Sempre respeite o seu perfil de risco. Não ache que você vai aceitar e aguentar uma queda de 80% numa ação, que já aconteceu no caso da Amazon lá nos anos 2000, aconteceu mesmo com a Nvidia. Todas as grandes empresas hoje que você vê que praticamente só sobem, já apresentaram quedas bruscas no passado e a maioria dos investidores não aguentou, justamente porque eles concentraram todo o seu patrimônio nelas. Então lembre-se, diversificação é essencial para a sobrevivência do investidor, pensando a longo prazo. Se você gostou do vídeo, curte, se inscreve e ative o sino para sempre que sair um vídeo novo por aqui você ser informado. Eu vou deixar na tela também um outro vídeo recomendado para que você possa saber o próximo conteúdo a ser assistido. Um grande abraço e até a próxima.